Olá, um grande abraço para todos. 20 de abril, ressurreição do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor ressurgiu, venceu a morte vitorioso. Esta é a nossa grande esperança contra toda a tentação do mal, contra toda a força de morte, contra a contracultura de morte. Nós proclamamos a vida em nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de hoje é de João capítulo 20, versículos de 1 ao 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Tiraram o Senhor do túmulo. Primeiro dia da semana, por isso nós cristãos guardamos o domingo, dia da vitória de Cristo sobre a morte. Ainda é madrugada, na penumbra da fé, madrugada como todos sabem, o dia está para amanhecer, já se visualiza uma luz, mas o sol ainda não brilhou completamente. Ainda se vive a penumbra da fé, isto é, a escuridão ainda domina. A incerteza paira. Mesmo assim, Maria Madalena vai ao túmulo não porque acreditasse na ressurreição, mas vai porque quer lamentar a morte do seu Senhor. E chegando lá, a novidade. Ela estava errada, estava procurando no lugar dos mortos aquele que vive. E ela, sem entender nada, corre, e naquele instante em que ela corre pressurosa para anunciar aos discípulos, ela é imagem da igreja portadora da grande novidade. O sepulcro está vazio, o Senhor ressurgiu. Pedro e o discípulo amado correm. O primeiro corre um pouco menos, o discípulo amado, que sempre chegou primeiro, que sempre entendeu primeiro no Evangelho de João todos os mistérios acerca de Jesus, corre porque ama mais, ele corre mais e chega primeiro ao túmulo. Porém, ele vê tudo, mas não entra. Espera o coordenador, o líder da comunidade primitiva, Pedro. Cabe a ele o depósito da fé, cabe a ele o anúncio do querigma por primeiro. Pedro viu e o discípulo acreditou por primeiro, o discípulo amado. De fato, eles ainda não tinham acreditado na palavra da Escritura, quer dizer, não tinham compreendido a palavra da Escritura segundo a qual Jesus deveria ressuscitar dos mortos. Até agora, Pedro está ainda em prejuízo com relação ao discípulo amado, porque ele pensa as coisas segundo a baixa cristologia. O discípulo amado, por amar o Senhor, ele compreendeu a autocristologia. Cristo veio do alto e, portanto, o vencedor da morte retorna ao alto. Por isso ele tem a dianteira em relação a Pedro, ele está sempre em primeiro lugar. Mas hoje cabe esta grande notícia. O sepulcro está vazio. Não sabemos onde o colocaram, e de fato não o colocaram em lugar nenhum, porque agora ele é o vivente por excelência. Não tem mais lugar físico que o ocupe. Ele está em toda parte. Ele deixou de existir fisicamente e agora, de uma forma misteriosa, se faz presente onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Se faz presente onde o amor estiver sendo vivenciado, onde a esperança brota, onde a fé se torna forte, onde a exclusão
quer matar, a esperança chega pela força da ressurreição e transforma a morte em vida. São tantos os locais em que nós deveríamos reparar para enxergarmos a presença do Senhor, no irmão que sofre, naquele que está presidiário, naquele que está hospitalizado, naquele que está faminto, naquele que está inserido no mundo das drogas, naquele que está abandonado, na criança faminta, no idoso abandonado, em tantas pessoas, mas também naquele que está isolado, solitário, sem ninguém, vivendo tormentos e tormentos. Tudo ali precisa da presença do ressuscitado. Nosso papel de cristãos e cristãs não é anunciar um mundo sem dor, não é anunciar um mundo sem cruz. Veja, Cristo passou pela cruz e ele até rezou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, porém não se faça a minha, mas a tua vontade. E o final, hoje nós temos a resposta de Deus à oração de Jesus. A resposta do Pai vem hoje com a ressurreição. Não é livrando do sofrimento, mas é iluminando o sofrimento com a ressurreição. Então, quem está com problema de saúde, quem está com tantas dificuldades, também econômicas, não peça o milagre, mas peça para que tudo isso tenha sentido. Coloque sua vida em ordem, organize sua vida segundo a luz do ressuscitado. E uma hora você vai ver que Deus vai, de fato, mostrar muitos caminhos. Não num passe de mágica, porque isso é irreal, isso não existe, isso é engodo, isso é enganação. Rezemos, meus irmãos e minhas irmãs, para que o Cristo ressuscitado, que venceu a morte, que passou por aqueles escárnios todos, possa iluminar-nos o caminho e fazer com que nossos pés não tropecem nas pedras que existem no caminhar da nossa história. Rezemos por Oswaldo, pelo Papa Francisco, pelo Monsenhor Carvalho. Rezemos por todas as pessoas, Júlio de Joca, Adriana, as pessoas que nos pedem preces e orações, Ricardo Peixoto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cristo ressuscitado seja a nossa única luz. Feliz Páscoa para todos, um grande abraço. Vida e missão, Jerônimo Peixoto.